Salve, salve, meus queridos, sejam bem-vindos. Bom, pessoal, hoje, né, nós já estamos aqui na metade da nossa semana, né, então, espero que vocês aí, durante esses 2 dias, vocês já tenham conseguido fazer as atividades, fazer as correções, e a gente vai dar continuidade aqui às nossas correções. Hoje nós vamos para a nossa aula de geografia, em que nós vamos corrigir o conteúdo, né, que foi até assunto do TD de vocês, que foi conhecendo o extrativismo. A gente até colocou aí só a página 67 para que vocês pudessem aí fazer essa execução e a gente vai trazer a correção. E posteriormente, né, em seguida, nós vamos conhecer aí um novo conteúdo que está logo a seguir dessa página da correção, tá bom, pessoal? Então, vamos lá fazer essa correção, né? Em que, na ocasião aqui, a questão pede para vocês colocar V se a afirmação for verdadeira e F se ela for falsa, né? Em relação ao extrativismo, que foi o nosso assunto. A caça, pessoal, é um tipo de extrativismo mineral? Não, né? Não é. É falso. A caça é o que, gente? É o extrativismo animal, né? E o couro é de origem vegetal? Não, não é. O couro é de origem animal, é dos animais, né? A panela de ferro é feita com recursos naturais obtidos do extrativismo mineral? Sim, é extraído ferro, né, do solo, e do ferro são feitas várias coisas, né, gente? Por meio do extrativismo vegetal, obtém-se matéria-prima para a produção de móveis? Sim, gente, sim, né? Que é o extrativismo, a atividade da extração da madeira, né? Que a gente fabrica móveis. Bom, na segunda questão, vocês leiam as palavras do quadro abaixo, depois classifique-as quanto à sua origem. Então, vocês vão pegar cada palavrinha aí e vão classificá-las se é animal, se é vegetal, se é mineral. Então, vamos lá. Primeiro não, lembra que a tia Diana já ensinou vocês, pessoal, vou até recordar, muito bem lembrado. Quando tiver uma atividade assim de eliminação, então vocês, né, para separar em colunas, vocês vão pela ordem aqui, pela sequência. Qual é o primeiro nome? Chocolate. Chocolate é animal, vegetal ou mineral? Chocolate é feito do cacau. Cacau é uma fruta. Fruta é vegetal. Então, eu vou colocar aqui, ó, chocolate lá no vegetal. Risquei ele, não vou mais precisar dele. Lápis. O lápis, pessoal, é feito de madeira, tá? Para quem não sabe, aí o lápis é feito de madeira. E madeira é o que, gente? É a principal atividade extrativa vegetal. Então, lápis é vegetal. Botou o lápis aqui, riscou. Sal, gente, o sal é o quê? Mineral. Lembra que lá que na videoaula a tia Diana até especificou, colocou lá. E também lá na aula de ciências, né, quando a gente fala sobre o solo, que são retirados minerais, a tia Diana exemplificou o sal como um mineral. Então, o sal é mineral, vem pra cá, ó, bem pra cá, riscou. Gente, feito isso com todos eles, eu aqui só apenas relembrei como foi a forma que eu trouxe até a maneira mais fácil de vocês já ir eliminando a palavra, já ir encontrando, já ir colocando de acordo com a coluna. Então, móveis de madeira, vegetal, colocou aqui. Sapato de couro, couro é de animal, então vou colocar aqui. Tesoura, a tesoura é feita de, tanto de, deixa eu ver aqui, de mineral, como de plástico, mas só é de plástico, só é a questão de pegar, né? Então, realmente a origem dela é mineral, porque são os minerais, né? A tesoura, né? O queijo é feito de quê? Do leite da vaca. A vaca é o quê? Um animal, então vem pra cá. O leite é de quê? Da vaca, então vem pro animal. Panela de ferro, ferro é o quê, gente? Ferro é um mineral, então vem pra cá. Borracha, lembra que a borracha, a extração da borracha lá no Amazonas, né, no estado
em que fica a região da Amazônia ali, na floresta, a extração do látex, né, que é transformado em borracha, então vem para o vegetal. E por último, a gasolina mineral, porque é derivado do petróleo, lembra? Então vem para o mineral, gasolina. Pronto, todas as palavrinhas encontradas e registradas no local adequado. Então, vamos lá limpar aqui esse quadrinho. Na terceira questão, pessoal, por que a caça e a pesca devem ser controladas por órgãos responsáveis? No livrinho de vocês tem essa pequena resposta aí. Para que alguns animais não entrem em processo de extinção, tá? Por isso que deve ser controlada. Preencha os quadros correspondendo à pergunta, ó. O que a retirada de árvores da Amazônia provoca na natureza? Vocês lembram, gente? Quando a gente retira, e não é só de lá não, aqui no caso é porque a frase da Amazônia, mas quando a gente retira muitas árvores de um local, que tipo de problema a gente ocasiona? O desmatamento, justamente, é isso mesmo, desmatamento. Parabéns para quem completou. Bom, meus amores, então, feita a nossa correção, logo a seguir, na página 68, hoje nós vamos conversar sobre as relações econômicas entre os espaços urbano e rural. Nós já vimos que o espaço urbano ele depende do espaço rural, assim como o espaço rural depende do urbano. Nós já vimos sobre as atividades que são desenvolvidas nesses espaços, né? A gente já viu até que a questão do comércio, a questão de várias opções de trabalho, elas são atividades relacionadas ao espaço urbano, às cidades. E as atividades relacionadas à agricultura e à pecuária é lá no espaço rural. Portanto, a gente vai ver sobre essas relações econômicas. Que tipo de trabalho é desenvolvido no campo, que tipo de trabalho é desenvolvido na cidade. E a gente vai especificando cada um, tá? Então, vamos lá. Antigamente, o ser humano, para sobreviver, produzia tudo com as próprias mãos. E a questão também da mão de obra, tá, pessoal? E a vida não era tão fácil. Esse processo manual recebia o nome de produção manufaturada. Ou seja, o que é produção manufaturada? É um processo manual, né? É uma atividade em que as pessoas produziam com as próprias mãos. O tempo foi passando e começou uma verdadeira revolução. O ser humano foi desenvolvendo máquinas para facilitar a vida no dia a dia. Inclusive na agricultura, que foi nosso assunto, conhecendo a agricultura, nós vimos, pessoal, que os agricultores, hoje em dia, eles já usam, né, eles já usam várias máquinas para auxiliar eles no plantio e na colheita. Então, assim, através dessa revolução toda, né, foi se desenvolvendo várias máquinas para ajudar na vida do trabalhador. Daí em diante, quase tudo é extraído da natureza e transformado por máquinas, e esse produto se chama industrializado, tá? São os produtos que são transformados nas fábricas, nas indústrias. Bom, as atividades econômicas dos espaços rurais e urbanos são interdependentes, ou seja, isso significa que os espaços urbanos dependem do que é produzido nos espaços rurais, assim como nos espaços rurais dependem daquilo que é produzido no espaço urbano. A gente já viu isso anteriormente. Bom, eu queria chamar a atenção de vocês para essa explicaçãozinha bem aqui, gente, ó, sobre a matéria-prima. O que é matéria-prima, gente? Então, essa definição aqui, tá? Observem que vai ser assunto do nosso próximo TD. Matéria-prima, gente, é toda substância bruta, ou seja, tudo que a gente for falar daqui para frente, nesse capítulo, a gente vai ver que é relacionado à matéria-prima. Matéria-prima é toda substância bruta que o ser humano retira da natureza para a sua transformação. É o primeiro elemento usado num processo de industrialização. Mas como assim? Vamos entender. Eu estou dizendo que matéria-prima é tudo aquilo extraído da natureza de forma natural para ser transformado. Então, vamos lá. Que tipo de produto, que tipo de matéria-prima eu tiro lá da natureza para me transformar
nessa massa aqui, por exemplo? Se essa massa ela é um floco de milho, qual é a matéria-prima dela? O milho. Muito bem. Que é uma matéria de origem vegetal, que são dos vegetais, né? Que são as frutas, verduras, legumes e os vegetais. E a madeira, no caso, né? Bom, olha, o homem plantou milho, presta atenção, colheu, levou para a fábrica, onde lá na fábrica industrializou, transformando em farinha de milho. Ou seja, qual foi o produto que originou, que derivou o floco de milho? O próprio milho, tá? Então, o milho é a matéria-prima do flocão, da farinha de cuscuz, da canjiquinha, daquele milhozinho de... Aliás, o milho de mucuzá é o próprio milho, né? Bom, agora vamos ver o outro. O carneiro foi tosado e sua lã foi recolhida para a indústria, para ser transformada em fios, que depois dos fios são transformados em roupas, né? Na fabricação, por exemplo, de casacos. Casacos de pele de lã, que chama até de lã, né? Então, a matéria-prima, a lã. A lã de quem? Da ovelha. Então, ela é um animal. Origem animal. Isso mesmo. Os minerais também são industrializados. Olha, o ferro, no caso do ferro, que são os minerais, vamos falar do ferro, porque também tem o ouro, tem o petróleo, né? Enfim, qual é a matéria-prima, nesse caso, dessa ponte aí, né? Dessa ponte que foi construída? A matéria-prima é o ferro, que é de origem mineral. São os minerais que são encontrados no solo. Então, é isso, tá? Se eu colocar aqui um portão, se eu colocar aqui qualquer objeto de ferro, aí a gente vai chamar o portão de ferro. Qual é a origem, a matéria-prima? Qual é a matéria-prima desse portão? O ferro, que é de origem mineral. Tá dando para entender, pessoal? Eu acredito que sim, né? Qualquer coisa a gente, né, dá uma lida aí no livro também, acompanha, que aqui a Diana tá fazendo bem legalzinho, igual no livro de vocês, tá? Pronto, vamos lá, ó. Veja o caminho de uma outra matéria-prima, que é o leite. Gente, o leite ele é transformado em várias coisas. Usamos o leite para, assim... Ai, meu Deus, onde é que eu vou? Vem para cá. Para variadas situações, vamos dizer assim. Então, o leite, primeiro de tudo, ele é transformado em vários queijos, como vocês estão vendo na imagem, ó. Queijos. Olha só o processo do leite. As vacas são criadas no espaço rural. As vacas são ordenhadas, ou seja, é retirado o leite dela. Depois o leite é levado para a indústria, na cidade. Lá na cidade, aqui na cidade, a indústria faz a questão dos produtos para manter esse leite. Então, é industrializado. Ele é processado e industrializado. Depois disso, o leite vai para o supermercado. Lá no supermercado vem para onde? Para a nossa mesa, que o leite é usado para fazer bolo, fazer pão, para fazer vitamina, enfim. E ele também, gente, ele é multiprocessado para se transformar no leite em pó, tá? Além do leite líquido, imagina, gente, um processo tamanho para transformar o leite líquido que está lá do peito da vaca, lá no interior, para se transformar no leite em pó. Vocês têm noção do que a industrialização faz? Então, é isso, gente. Pega a matéria-prima e transforma em outros produtos industrializados, tá? Então, o leite também é transformado em iogurte, em manteigas, a própria margarina, no leite em pó, como eu falei aqui, no Danone, no requeijão, no creme de leite, enfim, gente, variedade, eu disse, né, que o leite, variedade de coisas. Bom, pessoal, nós vamos observar aqui a transformação da matéria-prima, que ela pode ser transformada em várias coisas. Por exemplo, se nós pegarmos o animal, o boi, ele se transforma em carne de conserva. Aí, no caso da vaca, né? A vaca dá o leite transforma em queijo, iogurte, manteiga. O couro desse boi é transformado em sapatos e bolsas. E
os dentes, né? A questão dos dentes, não, deixa eu ver aqui, ó. Em pentes e botões e gelatinas. Tudo isso é através da carne, do leite, do couro e dos ossos. Pronto, dos ossos do boi. São transformados em pentes, botões e as gelatinas é da questão da carne, né? O porco, gente, a matéria-prima do porco é carne, couro e gordura. Depois dele processado, industrializado, ele forma a linguiça e a própria carne, a banha e os presuntos, tá? E os salames. Os presuntos também são feitos de carne suína, no caso do porco, né? E as linguiças que a gente conhece muito no supermercado. A ovelha, gente, ela nos fornece a matéria-prima, carne, couro e lã. Depois disso, a própria carne no supermercado, o couro e a lã para agasalhos, luvas, carteira, fios, enfim, várias utilidades. E a abelha? Qual é a matéria-prima da abelha? O mel, a cera e o própolis, que ele é transformado no mel industrializado, em velas, que é a cera, e nos xaropes e pomadas, que é tudo da cera e o xarope é do próprio mel. A galinha, gente, a matéria-prima da galinha, ovos, carne, penas. Os ovos, né? Para a gente comer os ovos mesmo. Até agora, a única coisa que a indústria não derivou do ovo, nada, né? Até agora, nada. Porque da carne já tem hambúrguer de frango, já tem linguiça de frango, ou seja, já é processada essa carne da galinha em outros alimentos. Bom, gente, tá dando para entender, né? Essa matéria é muito legal, porque são coisas. Gente, são coisas que nós vemos no nosso dia a dia. Todo dia a gente vê isso no supermercado. Olha, faz o seguinte, quando você for ao supermercado, crianças, vocês que são curiosos, eu sei que vocês são bastante curiosos, isso é muito bom. A curiosidade para o aprendizado é maravilhoso. Quando vocês forem ao supermercado, vocês vão observando, né, nas prateleiras. Ah, deixa eu lembrar aqui da aula da tia Diana sobre produtos de origem mineral. O que eu encontro lá no supermercado? No supermercado, produtos de origem mineral. Olha só, a gente pode encontrar água e o sal, que são minerais. Lá na loja, a gente pode encontrar o que de origem mineral? Olha só, o ouro e a prata. Talheres, as joias. E aqui tem adornos e utensílios, vários utensílios. Por exemplo, relógio de ouro, um objeto de ouro, as pessoas ricas usam muito objetos de ouro, né, ou de prata, pulseiras, enfim, variedade de coisas. O petróleo, gente, onde é que a gente encontra produto derivado do petróleo? No posto, que são as gasolinas, né? O gás que a gente usa diariamente na nossa, que a mamãe usa, né? No caso eu e a mãe de vocês usa na cozinha, o querosene e o asfalto, que é aquele produto preto que as pessoas fazem o asfalto. O granito, que é de origem mineral, né? Que é granito, cristal e mármore. São usados para fazer pias, mesas, calçamentos, pisos, né, gente? Pisos de granito ou de mármore, a gente vê muito. Ah, minha mãe tem uma mesa que é pedra de mármore. Lá na minha casa tem um balcão que é de mármore. Então, é isso, né? Que é de origem mineral. O ferro, gente, ele é produzido, ele é industrializado, ele é transformado, aliás, nas indústrias, em várias coisas. Prego, parafuso, ferramentas, máquinas, portões, enfim, muitas coisas é feito do ferro. E o cobre são os fios e as moedas. Gente, as moedas são feitas de cobre, que é o material, é um mineral encontrado lá no nosso solo. Olha só. E, por último, os produtos de origem vegetal, que são as frutas, as verduras, os legumes e a própria madeira. No caso aqui, a matéria-prima que eu vou trazer é o trigo e o milho. Do trigo faz-se aquela farinha de trigo que é usada para fazer os pães e os biscoitos. E do milho, como a gente viu, as farinhas, né? De milho, flocão, floco de cuscuz, a canjiquinha. E também, gente, do trigo é feito o macarrão, tá? O macarrão é feito de farinha de trigo.
A cana-de-açúcar, que é uma origem vegetal, ela é transformada em garapas, que é o suco, a cana-de-açúcar, né? Em rapadura e em açúcar. O nosso açúcar que a gente consome na nossa casa, gente, é feito da cana-de-açúcar. Essa matéria-prima é extraída nas plantações de cana-de-açúcar e vai para o processo, vai lá para a indústria de açúcar, para as fábricas de açúcar, e lá é transformado no açúcar que a gente usa. E também em álcool, viu, gente? O caju, a laranja e a manga são feitos sucos e doces. O algodão é para fazer os fios e nossos tecidos, ó, nossas roupas. Roupa, rede, lençol, lenços, gente, pano de prato, tudo que a gente tiver no nossa de roupa, de tecido, assim, a maioria são feitos do tecido algodão. Claro que tem outros tecidos, né? Mas geralmente mesmo a gente tem a matéria-prima é o algodão. E ele também, gente, a semente dele é feito óleo, tá? Extraído lá e é transformado em óleo de cozinha. E a soja, que é uma semente, né? Ela é transformada em proteína e em leite. Vocês já viram leite de soja no supermercado? Eu já vi. Aquele soia, tem uma marca que é bem conhecida, que é o Hades de soja. É o leite de soja que é transformado, né? No caso, a matéria-prima é a soja, é industrializada e transformada em leite. E também tem a semente dela, a proteína, que a gente faz comida. Parece uma carne moída, soja. Bom, pessoal, pronto. Em relação a tudo isso que a gente falou, matéria-prima, produtos que são industrializados, né? Que vão para as indústrias. Então, tudo isso, se existe uma indústria, existe alguém que trabalha dentro dessa indústria, né? Porque a indústria sozinha, ela não produz, as máquinas não trabalham sozinhas, apesar de que hoje em dia tudo é máquina, mas tem que ter a mão do ser humano lá para fazer o comando, né, das máquinas e realizar as atividades. Então, esses trabalhadores são chamados de industriários. E os donos dessas indústrias são chamados de industriais. Pode ser assunto do TD, viu? As fábricas existentes no município formam o seu parque industrial. Por exemplo, se aqui em Fortaleza existe um bairro em que se concentram várias indústrias, aquele bairro é chamado de parque industrial tal. Por exemplo, aqui no nosso Ceará, nós temos a questão da região do Maracanaú, que é um município divisa com Fortaleza, e lá existem muitas indústrias e é chamado de parque industrial, certo? É preciso que se pense no que temos em casa no dia a dia. Olha, tá vendo? Ó, para observarmos com curiosidade de onde vem e que indústria faz a transformação. Por isso que eu falei para vocês e lancei o desafio. Quando forem ao supermercado ou até mesmo na casa de vocês, gente, observem tudo que está à sua volta. Gente, olha, eu vou dizer até o seguinte. Essa bolsa. Deixa eu mostrar aqui. Esse biscoito. Que mais? O celular da tia Diana, que não tá aqui. Papel. Deixa eu ver aqui se tem lápis. O lápis. Deixa eu ver o que é mais. Gente, infinitas coisas. Olha, a tesoura. Enfim, tudo que está ao nosso redor aqui, ele foi transformado. Ele foi pego a matéria-prima para ser transformado nesse produto. Então, com curiosidade mesmo, vão observando essas coisinhas. Aí vão falando com os pais de vocês. Papai, você sabe que o lápis é feito de madeira? E a madeira é um produto de origem vegetal. Você sabia, papai? Aí você faz isso, conversa com o papai e com a mamãe. Eu aprendi na aula da tia Diana que o lápis ele é feito de madeira, que a madeira é um produto, né, de origem vegetal. Aí você vai explicar o papel. O papel também é feito de madeira.
Aí você vai explicar a tesoura. A tesoura é feita dos minerais, né? Dos minerais. Já essa parte aqui, gente, ó, que é o plástico, ó. Lembra que o plástico, a borracha, ele é de origem vegetal, esse plástico aqui, tá? Enfim, várias coisas que vocês têm dentro da casa de vocês foram produtos industrializados. O nosso alimento, a nossa roupa, os calçados, os brinquedos, tudo foi feito aí a partir de uma matéria-prima extraída lá da natureza e transformada nas indústrias em produtos que nós utilizamos no nosso dia a dia. Bom, pessoal, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado muito dessa aula, porque eu adorei dar essa aula para vocês. É, assim, muito bacana, porque são coisas que a gente pode observar no nosso dia a dia, são coisas que vocês podem relacionar tudo que a tia Diana falou aqui com o que vocês têm. Então, assim, né, relacionar essa parte da explicação às coisas que vocês têm, para que vocês possam relacionar uma coisa com outra e entender. Certo, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Super beijo. A gente se encontra na nossa próxima aula.